Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e espero que nesta manhã todos estejam bem e com alegria de poder novamente estudarmos a palavra do Senhor. Então, em função disso, nós vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção, a sua direção, a sua orientação sobre as nossas vidas nesta manhã. Ó querido Deus, nosso Pai Celestial, nós adoramos o Teu nome na beleza da Tua santidade e somos gratos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Ó Senhor, mais uma vez nós te pedimos, fala ao nosso coração através da Tua palavra e dá-nos entendimento, ó Deus, daquilo que Tu queres que nós façamos de acordo com a Tua vontade. Abre o nosso entendimento, nosso coração esteja pronto para receber a Tua palavra. Ajuda, meu Deus, a ministrar com fidelidade aquilo que Tu tem para nos ensinar nesta manhã. Dirige minhas palavras, meu pensamento e meu coração. Eu oro em nome de Jesus com perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos iniciando uma revista nova, cujo tema é preciso tomar cuidado com certas ideias e suas consequências, ou alguém pode se machucar. São assuntos muito interessantes. O assunto que nós vamos tratar hoje é teísmo, a tolice da descrença, né? Da descrença em Deus, a tolice da descrença em Deus. Precisamos entender o que é teísmo e esse estudo desta manhã se propõe a nos ensinar isso através da palavra do Senhor. O Salmos 14, 1, 4 é o texto básico da nossa lição de hoje. Ele diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão que não invocam o Senhor? Como título de introdução, a pergunta: o que é ateísmo? Por que ele tem crescido tanto? Quais tipos de ateísmo temos hoje? Quais as expressões atuais em nossa cultura? Qual a sua principal causa? Então nós tentaremos responder essas perguntas nesta lição. Eu gostaria de dizer que no meu tempo de adolescente, no meu tempo de criança, a gente quase não ouvia falar sobre a questão de ateísmo. Aliás, dizer que era ateu, coisa parecida, parecia ser muito difícil, era até de certa forma rechaçado pela sociedade. Eu recebia críticas e coisas desse tipo. Ao contrário, agora, nos tempos que vivemos, é muito comum as pessoas se declararem ateus, né? E se até vangloriarem disso, né? E ao contrário do que era no passado, hoje isso tem crescido muito. E aqueles que creem em Deus, né, que têm a fé no Senhor Jesus, creem na palavra de Deus, ao contrário de quem não crê, muitas vezes é questionado e criticado, não é? E de certa forma colocado como fracos, coisas desse tipo. Enquanto que os ateus hoje são considerados corajosos no sentido de se demonstrarem, se colocarem abertamente e livremente dessa forma. Nós vamos tentar responder algumas questões relacionadas com isso e essa lição vai trazer algumas elucidações sobre esse assunto tão interessante e que é tão comum nos dias de hoje e que não acontece, não está presente apenas na sociedade fora da igreja. Infelizmente, há alguns cristãos que se dizem cristãos, mas que na verdade são ateus. A palavra ateísmo vem de ateu, que procede de um prefixo negativo a, que significa não ou sem, e do substantivo theos, que significa Deus. Em seu sentido mais amplo, o ateísmo refere-se à negação ou rejeição da existência ou ideia de Deus, ideia geralmente vinculada às grandes tradições religiosas. O termo ateísmo foi utilizado na Grécia Antiga no século V a.C., para designar aqueles que não acreditavam nos deuses. No entanto, o ateísmo, essa
essa palavra em si, né, ou esta forma de se expressar a respeito das coisas espirituais e das coisas criadas e de um Deus, ela já existe há muito tempo. Mas passando pelo período medieval e chegando então à modernidade, onde as mudanças culturais nas concepções de Deus levaram às conclusões incompatíveis com o teísmo. Décadas depois, no final do Iluminismo europeu, o Iluminismo é um movimento intelectual do século XVIII, caracterizado pela centralidade da ciência e da racionalidade, o ateísmo revestido de gnosticismo, que gnóstico é aquele que acredita que seja possível afirmar categoricamente se existe ou não uma divindade, então justificava a crença ou a descrença como desculpa que as evidências de Deus eram insuficientes. Então, se já existia a intenção, não é, o desejo de uma parte da sociedade, do homem, se dizer ateu, com o iluminismo e com o advento da modernidade, com essa questão do gnosticismo, não é, que não acreditava ser possível afirmar categoricamente se existe ou não uma divindade, apoiados nisso também, eles começavam a se justificar com respeito à descrença de que há uma evidência de Deus, não é? Ou seja, as evidências que existiam eram insuficientes, especialmente com o iluminismo, né, que se firmava na centralidade da ciência e da racionalidade. Então aquilo que não era possível ser provado, então não se acreditava. Ser provado cientificamente, né? Mas no século XX, os três magos da suspeição, muito conhecido, Freud, não é? Nietzsche e Marx, justificavam a negação de Deus, lançando dúvida sobre as motivações dos que detêm a ilusão da fé em Deus. Crença seria consolação diante das vicissitudes da vida, diria um. Ferramenta de dominação, exclamaria o outro. Enquanto o terceiro ainda esboçaria um leve sorriso zombateiro, dizendo: coisa de gente fraca para encobrir fraquezas. Vejo que esse conceito de ateísmo, ele veio se fortalecendo com essas pessoas, né, ícones da história humana, no sentido de grandes mentes e pensadores considerados na sua época como grandes pensadores, que se diziam ateus e que por conta disso justificavam a sua crença ou descrença, na verdade, com base em colocações da sua própria mente, não é? E com relação aos que pensavam diferentemente deles, né, colocavam dessa forma. Ou seja, crença, né? Freud dizia, consolação diante das vicissitudes da vida. O outro, uma ferramenta de dominação, né, por conta da religião, que no conceito deles dominava as grandes massas, né? Enquanto o terceiro ainda esboçaria, como ele diz aqui, um leve sorriso zombateiro, dizendo coisa de gente fraca para encobrir fraquezas. Então, para achar uma desculpa, para dar vazão ou razão para encobrir as suas fraquezas, então esses considerados fracos criam em Deus ou tinham uma religião ou coisa desse tipo. Ainda na hipermodernidade mais recente, né, antigas formas do ateísmo que apelavam para argumentos baseados em evidências e insistiam o respeito pela crença religiosa foram colocados de lado. Nessa nova fase do ateísmo, a crença não é mais considerada apenas ingênua e desnecessária, mas antes e sobretudo perigosa. A fé em Deus passou a ser vista como um produto do passado, que não devemos mais tolerar ou muito menos estimular. Daí já a perseguição, se a gente for analisar, por exemplo, nas comunidades, nas sociedades comunistas, marxistas, onde o evangelho não é permitido falar, a perseguição religiosa, não é? E é considerado perigoso e em alguns países até condenados à morte por causa do cristianismo, por causa da fé em Deus. Então veja como mudou completamente o cenário, né? Com essa situação que nós vivemos hoje, está ficando cada vez mais difícil, não é? Você falar de Deus, falar de Cristo, falar das coisas de Deus, diante desse conflito
com os ateístas, com os ateus. Ao ponto de hoje, eu tive dando uma olhada no YouTube a respeito desse assunto para ver o que a gente tinha assim, de interessante sobre isso. É quase que são feitas até conferências, já é encarado até como alguma coisa assim, vamos dizer, até em termos de quase religião, se é que a gente pode dizer assim, né? Mas do ponto de vista de eles se ufanarem do fato de serem ateus, né? E ao ponto de ter realmente seguidores, alguns líderes, né, que são seguidos, né, com seus pensamentos, com as suas ideias, né, com seus blogs e tudo mais a respeito disso. Então tem aumentado consideravelmente os seguidores ou aqueles que adeptos à ideia do ateísmo. Mais recentemente surge um movimento chamado o Novo Ateísmo. Suas principais vozes são Richard Dawkins, que é cientista, Donald Dennett, que é cientista, Sam Harris e Christopher Hitchens, e também filósofos como Mitchell Onfray e A.C. Grayling. Então veja que esse novo ateísmo está tomando uma proporção cada vez maior. Por quê? Porque exatamente grandes pensadores, grandes cientistas, homens de renome têm se colocado como ateus. Uma vez que para eles, se a ciência não prova, eles não querem acreditar, não podem acreditar do ponto de vista humano deles. Muito bem, o ateísmo e os seus ismos, os ismos de nossos dias. Disfarçado de alguma forma, o ateísmo ele tem outros nomes. Por exemplo, o secularismo. Ele não diz declaradamente que não há Deus. No entanto, o seu discurso é claro. Deus nunca é relevante para a discussão. Então, aqueles que não creem em Deus e usam o secularismo como uma forma de, vamos dizer, disfarçadamente se mostrarem não crentes em Deus, não é? Facilmente deixam de lado qualquer discussão que tome em consideração Deus, né? Deus nunca faz parte da vida deles e não há nenhuma importância para eles. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que esse texto? Porque uma das coisas que o secularismo está colocando em xeque é a família, é o casamento. Se tornou uma coisa banal, não há mais importância para a sociedade, o casamento está sendo considerado de uma forma muito, de certa forma, sem importância nenhuma, né? Cada vez mais, né? Não há mais aquela preocupação da formação da família. E a sociedade tem trabalhado para destruir a ideia da família, que é a ideia de Deus. É por isso esse texto, para mostrar que o secularismo põe em xeque aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus formou para a própria boa condução da vida em sociedade, que deve ser pautada na família. Efésios 5:21-33 nos dá, Paulo, as recomendações de viver em família. Eu não coloquei o texto aqui, mas vou ler o texto que está lá na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5:21-33, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ama a sua própria esposa,
como a si mesmo, e a esposa respeite a seu marido. Estas palavras de Paulo para o secularismo de hoje em dia, para os tempos em que vivemos, são consideradas absurdas. Não é? O feminismo, né? O humanismo, o secularismo despreza completamente, né, esses mandatos de Paulo, instruindo a sua igreja, a igreja que ele vinha formado lá em Efésios, para considerar as coisas que Deus tinha criado, o casamento, a relação do homem e mulher, comparando, não é, o amor de Cristo pela igreja, derramando-se, dando a sua própria vida pela igreja. Assim, o homem tem a responsabilidade de ter a mulher, não é? E dar a sua vida pela mulher, no sentido de cuidar dela, não é? Então, aquilo que Paulo coloca em relação da vida conjugal, a mulher em relação ao marido, o marido em relação à sua esposa, é tremendo, porém totalmente desprezado no mundo em que vivemos, por trás desse secularismo. Ou seja, não reconhece Deus, o homem joga com o nome de Deus para servir aos propósitos de suas próprias imaginações morais. Afinal, como diria Dostoiévski, se Deus não existe e a alma é imortal, tudo é permitido. Mas o secularismo está se fazendo presente na vida de alguns que se dizem crentes, olha que coisa triste, que são convencidos da presença de Deus, mas com suas escolhas rejeitam o que ele requer. Outros têm altos padrões éticos, mas sem o conhecimento de Deus. Então, lamentavelmente, o evangelho tem sido, de certa forma, banalizado por conta do mau testemunho de alguns que se dizem cristãos. Porque professam algumas coisas, professam uma coisa, mas nas suas escolhas rejeitam o que Deus requer. E mesmo aqueles que têm um alto padrão de questões éticas, de padrões éticos, mas que estão sem o conhecimento de Deus, também não fazem jus, não é? Não mostram, e isso tem um período curto de vida, se não são de fato feitos com base naquilo que Deus, base do conhecimento de Deus, daquilo que Deus mostra na sua palavra, se não houve uma transformação real do seu coração. É possível ser um ateísta teórico, mas um ateu prático, ou seja, afirmar-se ou afirma-se crer em Deus, mas vive-se como se ele não existisse. Então, lamentavelmente, há alguns cristãos que afirmam crer em Deus, mas vivem de uma forma como se ele não existisse. Tomam decisões por si próprias, não colocam Deus em seus planos, fazem as coisas que estão no seu coração e não aquilo que a Bíblia ordena, ou seja, Deus está apenas nos seus lábios, não está no seu coração, não está na sua maneira de viver, não está na sua maneira de crer de verdade que o Senhor é responsável pela sua salvação e por causa da sua vida entregue na cruz do Calvário por nós e de forma tal a nos dar uma fé salvadora que transforma o nosso coração e muda a nossa vida e que transforma e nos faz novas criaturas. Isso sim faz com que crentes de verdade falem e fazem aquilo que falam. Lamentavelmente, é o que nós temos visto, de certa forma, com frequência nos dias de hoje, pessoas que afirmam ser crentes e que creem em Deus, mas que vivem de uma forma como se ele não existisse. Isso seria um ateísmo, na verdade, prático, né? Um ateísmo teórico, mas de um ateu prático. Isso é terrível, mas acontece nos dias de hoje. Secularismo, vamos para o materialismo. O mundo material é o único mundo existente. O prazer material é o fim último da vida. Então, aqueles que são materialistas veem que o sentido da vida está naquilo que você vê, naquilo que você sente, naquilo que você pode conquistar. Aquilo que está fora disso não tem sentido, não tem valor e, portanto, não deve ser buscado. Então, o mundo material é o único mundo existente para eles. Eles vão fazer de tudo para atender o seu prazer. O seu prazer vai estar naquilo que eles podem sentir, naquilo que eles podem ver, naquilo que eles podem possuir. Ou seja, aquilo que eles não veem, porque fé é aquilo que você não vê, mas que você espera. Então isso não tem valor para eles. Isso não tem sentido, não tem significado.
Mais uma vez, ateus práticos não são apenas os não religiosos, mas também aqueles que deixam Deus fora da vida. Em terceiro lugar, quais são as razões do ateísmo? Vejam que, além dessas que nós vimos, o secularismo, o materialismo, que de uma certa forma trazem o ateísmo disfarçadamente, não é? Há razões também, outras razões, dos quais ateus costumam dizer. Quais são elas? O cientificismo moderno, ou seja, se a ciência não prova, por que crer em Deus? A ciência não consegue provar, então eu não creio. Má experiência pessoal com a igreja, por causa do testemunho, do mau testemunho, ou de frustrações causadas por um impacto que não foi atendido em busca de algo que eles procuravam e não encontraram na igreja. Religião ou pessoa religiosa que frustrou, ou porque deu um mau testemunho, ou porque a pessoa confiou e depois aquela pessoa caiu, então houve uma decepção religiosa, uma decepção da confiança de uma pessoa religiosa. E também negam a Deus por causa da sua própria tragédia pessoal, ou por incapacidade de entender o problema do mal e do sofrimento do mundo. Há muitos ateus que afirmam assim: olha, se Deus é bom, e Ele é, por que Ele permite o mal? Né? E por que Ele permite o sofrimento do mundo? E essas questões, volta e meia, vêm à tona dentro do convívio dos ateus e nas proposições dos ateus quando se fala em Deus. Né? Porque eles não entendem. Se Deus é bom, por que há o mal? Se Deus é bom, por que o mundo sofre? Se Deus é bom, por que há essa situação que nós vivemos hoje? Nós sabemos por quê. Né? Nós sabemos por quê. Por causa do pecado. O homem foi criado de forma livre. Não seria perfeito se Deus não tivesse criado o homem com um livre-arbítrio. O homem seria uma marionete na mão de Deus. Mas Deus fez tão perfeito. A Bíblia diz que tudo que Ele fez ao longo dos 6 dias de criação, ao 7º dia depois que Ele criou tudo, e Ele olhou para aquilo, Ele disse, e viu Deus que Ele era muito bom. Não é? Ele fez perfeito. E perfeito foi que Ele fez, que criou o homem com o livre-arbítrio, o livre direito de escolha. E aí o homem escolheu o mal. E por causa do mal que o homem escolheu, por causa do pecado, é que nós vivemos o que vivemos. Mas Deus deu a solução. Deus deu a solução, e a solução está em Cristo. Ele se encarnou, Ele deixou a sua glória, se fez carne por amor de nós. A solução é Cristo. É Cristo a solução. Perfeito homem, perfeito Deus. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Ele pagou o preço por amor de nós. Mas isso só pode ser entendido por intermédio de uma coisa exclusiva, que só os cristãos pregam, que só a palavra de Deus diz, que é a graça. A graça irresistível de Deus, a graça irresistível de Cristo, só ela, que é dom de Deus, que é dada por Deus pela fé, é que pode mudar o coração, transformar a mente, transformar a vida e mudar a visão, o modo de ver, a cosmovisão do homem que está longe de Deus. Somente a graça pode fazer isso. Enquanto ele não for tocado pela graça, ele não vai crer. Ele vai estar cego por causa dos seus delitos e pecados. Mas será que os motivos realmente são esses? Bem, os ateus falam isso. Mas nós sabemos que não são realmente esses os motivos, não é? Eu acabei de dizer. O Salmo 14, 1 a 4, que é o texto básico da nossa lição, o item A diz assim: o ateísmo origina-se no coração. No coração. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Corrompe-se e pratica a abominação. Já não há quem faça o bem. No Antigo Testamento está ligado à ideia de que é mais central e profundo em alguém. Ou seja, o coração está ligado à ideia de que é mais central e profundo em alguém. Não é? Então, é aquilo que está dentro do ser humano, a maldade e o pecado, é que faz com que ele não creia. A história da crença e da descrença é uma história emocional antes de ser intelectual. Portanto,
a razão principal do ateísmo, para longe de tudo que vimos como introdução, é coração enganoso e se distanciou da verdade divina por pura rebelião. Pura rebelião. O ateísmo é rebelião contra Deus. A loucura do ateísmo está enraizada em uma determinada trajetória de autonomia humana que busca viver a vida em seus próprios termos e em resistência à autorrevelação da presença e caráter de Deus no mundo. Não crendo na criação, no senso do divino, consciência, as Sagradas Escrituras e Cristo, resultem em obscurecimento da mente. Então, o que acontece é exatamente isto. Por causa da rebelião e de se afastar completamente de Deus e se achar autossuficiente, né? Então, negando toda a revelação e tudo aquilo que está relacionado com Deus e com as Escrituras e com Cristo, isto resulta no obscurecimento da mente. Buscando a sua própria vontade, e a vontade do homem é má, ao contrário da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o que vai resultar? Resultar na rebelião contra Deus. Então, além de ser algo da profundidade do ser do homem por causa do pecado, que vem do fundo do coração, não é? De que não há Deus, e está enraizado no mal que está no homem, no seu coração, leva à rebelião contra Deus. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entender isso porque elas se discernem espiritualmente. E só com a graça que isso vai mudar. Somente com a graça, porque o homem natural não entende as coisas de Deus. O ateísmo é alimentado pela indiferença para com a revelação de Deus e seus valores. Obviamente, se o homem está rebelde contra Deus, se ele procura encontrar coisas que possam justificar a sua não crença em Deus, e ele faz isso, vendo o seu coração que é mau, é lógico que ele vai cada vez mais alimentar essa indiferença com relação à revelação de Deus e seus valores. Salmos 14, 2 e 3 diz assim: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E todos se extraviaram, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Então, não é possível ser salvo pelas obras, não é possível ser salvo porque você tem um alto nível, conceito de moralidade. Nada disso é suficiente para salvar o homem, porque o nosso coração é enganoso, porque a nós reside o pecado, em nós reside o pecado, e as nossas obras, a Bíblia fala, são como trapos de imundícia diante de Deus, e nós não somos salvos por causa das nossas obras, né? Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não há nada que nós possamos fazer, nada, absolutamente nada que possa nos salvar, a não ser a graça e a fé em Cristo, por meio da graça que nos é dada por meio de Cristo em nosso coração. Graciosamente, dom de Deus, dom de Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio para nós que somos crentes, que temos fé e confiança, que cremos com os olhos da fé. O ateu se considera autossuficiente, ao contrário de nós. Nós dependemos totalmente de Deus, nós não somos nada, reconhecemos a nossa fraqueza, ao contrário do mundo que diz: não, você é forte, você pode fazer, você pode conquistar, a vitória é sua. Não, o crente sabe que nós somos muito fracos. Nós somos fracos fisicamente, nós somos fracos moralmente, nós somos fracos emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. E dependemos de Deus e da sua graça, do seu poder, do seu amor em nos fortalecer, em nos fazer novas criaturas e trabalhar em nosso coração, de maneira que nós nos colocamos diante de Deus e sabemos que a nossa suficiência vem de Cristo, não de nós mesmos. E nós dependemos dele para todas as coisas. Então o verdadeiro cristão deve sim, constantemente, todos os dias, todas as manhãs, acordar, e a primeira coisa que deve fazer é colocar a sua vida
diante do Senhor. E rogar a Deus, e logo pela manhã, o sorriso de Cristo, o amor de Deus, a alegria de Cristo esteja presente no nosso coração e nos faça levantar alegres todos os dias, diante de qualquer que seja a situação, para enfrentarmos os dias sabendo que a nossa vitória vem de Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é por nós mesmos, mas é por aquilo que Cristo fez por nós, que foi tremendo. As digitais do Criador estão espalhadas por toda a criação e seu caráter pode ser percebido com clareza em seu Filho, a verdade encarnada. Bem, nós podemos aqui levantar vários textos que falam a respeito das coisas de Deus, que foram criadas e que os homens são indesculpáveis, né? Paulo fala que os atributos de Deus, assim o seu eterno poder, a sua própria divindade, são percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não lhe deram glória, não reconheceram, não lhe deram graças. Então são indesculpáveis, porque é muito fácil perceber as coisas que Deus criou. Que coisa tremenda que é a natureza, né? Eu não canso de ficar ouvindo, por exemplo, os pássaros cantarem. Aqui em casa eu tenho o privilégio de ouvir muitos pássaros por conta de um pouco de verde que a gente tem aqui por perto. Que coisa linda! As cores dos pássaros, as cores das flores, a diversidade da criação, as espécies, inúmeras, milhares de espécies, não é? Quem criou tudo isso? Como é que pode alguém... Tem que ter mais fé para crer, né, que isso veio de uma explosão, né, de que veio de uma ação, de uma explosão, de uma ação. Como é que pode um ser todo-poderoso, perfeito, santo, autossuficiente, ele sim, onipotente, onipresente, onisciente, esse Deus maravilhoso criou todas as coisas, e por ele ter criado todas essas coisas para o nosso bem, ele é um Deus bom, e a solução para o pecado foi ele se fez carne por amor de nós, enviando seu próprio Filho. Jesus dizia que quem o via, viu o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Né? Lá em João capítulo 14. Quem me vê, vê o Pai. Né? Que coisa maravilhosa. E nós não só podemos comprovar isso pelos dados históricos, mas aqueles que têm Cristo podem comprovar na sua própria vida. Não há nenhum que possa ser considerado Deus de outras religiões que pode dizer-se ser o caminho, como Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Devemos sim, meus irmãos, pregar a palavra, falarmos como estamos falando a respeito daquilo que Deus fez por nós. Sem nenhuma arrogância, sem nenhum orgulho, sem nenhuma vaidade, porque tudo que temos e tudo que somos não veio de nós mesmos. Porque se não fosse a graça de Deus, a graça de Cristo, o seu amor que nos alcançou, nós estaríamos na mesma condição. Nós estávamos nesta condição, na verdade, não é? Quando Deus nos alcançou e nos libertou. Por isso o que nós devemos ter é compaixão, amor e gratidão a Deus, acima de tudo. Porque se somos crentes em Jesus, foi por causa do seu amor por nós. Nós não fizemos nada, absolutamente nada, se não fosse a sua misericórdia que nos alcançou e nos salvou. Portanto, devemos sim amar e orar por eles, por aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que estão ao nosso redor, que trabalham conosco e que não conhecem a Cristo, que descreem de tudo isso. Precisam ser alcançados pela graça de Cristo, através do nosso testemunho, do nosso amor, da nossa vida. Por isso a necessidade de nós vivermos uma vida que agrade a Deus, conhecendo a sua palavra, entendendo qual é a vontade dele para a nossa vida, para que o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar possa estar de conformidade com a nossa fé, com aquilo que professamos, com aquilo que a palavra de Deus fala. Esse é o desafio para o cristão, em todo o tempo, em nossa vida, e nos dias de hoje mais do que nunca, onde para mim os sinais dos tempos estão aí. Não sei mais quanto tempo,
mas estavam próximos há 2000 anos atrás, estão muito próximos nos dias de hoje. Eu costumo dizer que realmente vai ser cada vez mais difícil você realmente se declarar um cristão. Nos dias atuais já está ficando cada vez mais difícil você se declarar cristão. É preciso ter coragem, porque os cristãos estão sendo colocados em xeque. Muitos deles, muitos de nós, por causa do testemunho de alguns, o mau testemunho de alguns, somos colocados em xeque. Portanto, cabe a nós a responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, e vivemos uma vida que agrade a Deus, conforme a sua palavra requer, conforme a sua vontade requer para a nossa vida. E a sua vontade, como diz Paulo, e nós que temos Cristo em nosso coração, temos experimentado isso, é boa, perfeita e agradável. Portanto, o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, alguém que busque a Deus, e conclui que não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria de nós? O que seria de você, meu irmão? O que seria de mim? O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Portanto, não deve haver orgulho nenhum no nosso coração, nenhuma vaidade, muito pelo contrário, um espírito de gratidão, de eterna gratidão a Deus, de humilhação diante deste dom maravilhoso que é a fé em Jesus. Espírito de gratidão, que é o que Paulo tinha, espírito de gratidão, e vivia e viveu a sua vida para louvar e engrandecer aquele que tinha dado a sua vida por ele, e da sua experiência com Cristo, colocando-se à disposição de Deus, o Espírito, para fazer a obra do Senhor. Espírito de gratidão e reconhecimento por aquilo que Cristo fez por nós é o que temos que ter. Somos imagem e semelhança de Deus, e somos mais livres e mais realizados na medida em que vivemos como tal. Então é importante que a gente tenha essa consciência quando falarmos de Jesus, expressarmos aquilo que Deus fez por nós e vivermos. Eu creio que em oração e guiados pelo Espírito, nós podemos sim ser instrumentos de Deus para a salvação de muitos que se dizem ateus hoje e que podem experimentar a mesma bênção que nós experimentamos com o conhecimento de Deus em nossa vida. Meus irmãos, conclusão. A existência precede a essência. Por meio dessa máxima, o existencialismo pretende garantir o espaço para a autonomia humana, que é sustentada pelo seu ateísmo. A Bíblia, no entanto, diz que somos criaturas vivendo num mundo criado em que o sentido foi previamente estabelecido pelo Criador. O que nós podemos então aplicar em relação a isso? Há muitas coisas, mas o que você crê se expressa não apenas no que você diz, mas principalmente na maneira como você vive. Meus irmãos, mais do que nunca, a importância dos nossos dias, de nós realmente expressarmos, não só apenas naquilo que nós falamos, mas na maneira como nós vivemos. Faça uma avaliação da sua vida. Olhe para você e para aquilo que você faz. Você está em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que Deus requer de você? Você vive de fato aquilo que Cristo quer que nós vivamos? Nós temos que parar para pensar. A todo instante, quando falamos alguma coisa e erramos. Por que erramos? Porque não temos tido comunhão com Deus, porque não observamos a palavra de Deus. Aí você pode dizer, mas Douglas, nós erramos todo o tempo. Sim, nós erramos. Mas nós devemos lutar para não errar. Não lutar procurando ter um alto nível e conceito ético, pura e simplesmente, porque ele em si mesmo não é nada, se não for feito com base no amor de Cristo por nós, através da sua palavra. Então, por isso a necessidade da oração, a necessidade da comunhão com Deus, para que o nosso comportamento, as nossas atitudes reflitam a nossa fé, a nossa crença em Deus. E assim nós podemos impactar o mundo com a nossa vida. E aí você pode colher os frutos da sua fé em Cristo pelo seu testemunho. Você vive na certeza de que
as coisas são o que Deus diz? Veja, essa pergunta é muito importante. Você vive na certeza de que as coisas são o que Deus diz? Aquilo que acontece na sua vida, você crê na soberania de Deus? Você crê realmente que aquilo que Deus fala que faça e que está na sua palavra é realmente aquilo que você tem experimentado, é aquilo que Deus diz na sua palavra? Você tem essa certeza? Eu quero encerrar dizendo assim, olha, pregue para você mesmo a verdade que tudo que Deus faz é bom e encare sua condição de criatura, lembrando de que em Cristo você pode experimentar em parte algo da natureza divina pela graça de Cristo, mediante a fé em Cristo Jesus, que nos faz novas criaturas. Meus irmãos, só é possível realmente viver uma vida com Cristo se de fato nós somos transformados e nos tornamos novas criaturas. E ela está fincada, está firmada no poder do Senhor, através da graça. A graça é algo que é sine qua non, é única no mundo cristão. Salvos pela graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê forças para vivermos em comunhão com Ele pelo poder da Sua palavra em nós e pelo Seu Espírito, para que nós tenhamos uma vida de testemunho e que esse testemunho glorifique o nome de Deus e cause impacto na vida daqueles que não creem, para que Deus alcance com a sua graça, salve aqueles que se dizem ateus, para se tornarem filhos de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida neste dia, que você pratique de fato aquilo que você diz, conforme a vontade e a palavra do Senhor ensina. Amém? Deus abençoe cada um de vocês neste dia. Tenham todos um ótimo domingo na presença do Senhor.